Podcast esportivo semanal está no ar e nós acabamos de ver aí o vídeo institucional da Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto, nosso principal parceiro aqui no Pode Colar. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Então, em 2023, você que já está fazendo Unirp, você que pensa numa transferência facilitada, o Centro Universitário de Rio Preto é a melhor opção. Conceito 5 no MEC, hein? A grande novidade aí do nosso centro universitário. E o Pode Colar, você também pode nos seguir aí no Instagram, se inscrever, você vê aí também o QR Code para poder fazer parte do universo do Pode Colar no YouTube, Pode Colar Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. Você nos segue, se inscreve no canal e acompanha as principais novidades do esporte, sempre com uma grande personalidade de Rio Preto e região para contar a sua trajetória esportiva e, é claro, sempre lembrando do nosso slogan, sonhos que se tornaram realidade. Ainda o Pode Colar nas principais plataformas de áudio digitais, hein? Acompanhe no Deezer, no Spotify e também no Amazon Music, as grandes opções para você estar acompanhando o nosso trabalho e, é claro, sempre observar de perto as grandes novidades do esporte. Agradecimento especial aqui ao Cristiano Abraão, nosso editor e hoje também aqui por trás das câmeras, fazendo todo o trabalho de edição, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp, o Thiago Serafim, nosso cinegrafista oficial aqui da Unirp também, além da Vanusa Carvalho, nossa social media, e a William Castro, que está lá em São Paulo, ele que produziu esse álbum, o nosso designer, álbum do Pode Colar, que tem feito sucesso e hoje novamente será destaque na programação de hoje. O nosso convidado é da minha terra, meu conterrâneo de Tanabi. Estamos recebendo o treinador de futsal, ele que comanda a equipe de futsal de Tanabi, o Francis Lopes. Francis, um abraço, seja bem-vindo, um prazer enorme tê-lo aqui no Pode Colar. Abraço, Djalma, é um prazer pra gente, né, estar podendo participar, agradeço aí o seu convite, né, mais uma vez para estar participando. É sempre interessante aí, ainda mais falar sobre esporte, né, que é a nossa vida. É sempre prazeroso e a gente vai estar sempre à disposição. Obrigado mesmo. Bom, Francis, falar do teu início aí, antes de ingressar nesse universo todo aí, já, digamos, mais profissional, mas os teus primeiros passos aí no esporte, a gente até lembrou uma passagem aí de Padre Fidelis, que é uma das escolas lá de Tanabi, né, onde nós estudamos, eu em um período, você em outro, e lá a principal motivação era a hora da educação física ou algum outro momento de janela, né, que ainda chamava que os professores faltavam, todo mundo corria para a quadra. O teu início foi aí ou antes disso você também já dava teus pontapés aí? Não, foi aí também. Na realidade, acho que a gente que trabalha com esporte, que ingressa no esporte, tem sempre essa mãozinha, né? Aquelas janelas, de repente aquela aula que não era muito legal, que você não gostava muito. E a gente, desculpa aí a meninada, não faz isso não. A gente escapava, ia para lá, gostava demais da educação física. Iniciei, né, gostando demais dos professores, acho que o professor aí que semeia isso, né, na gente, né, que coloca essa semente aí pra gente gostar de alguma situação, e isso não foi diferente comigo na educação física. Procurei educação física, o curso de educação física fiz em 98, ingressei em Catanduva, por conta muito da atividade de educação física, né. Sinceramente, a gente brincava muito, né? O futsal, o basquete, que eu jogava mais o basquete, porém, não era de ponta, não. Era aquele meia boca em tudo ali, mas fazia de tudo, né? E aí a gente, né, ingressou na faculdade, começa a conhecer mais a fundo as modalidades, né? E aí começa a se interessar mais pelo meio esportivo, né? Ô, Francis, dia desses veio aqui o Alex Rocha, né, observador técnico, e ele até comentou algo parecido que a gente se divertiu aqui durante a programação, que foi justamente isso. Olha, para jogar, a gente viu que não seria, assim, um atleta de ponta. Então, para ficar ligado ao esporte, a gente procurou alguns meios. Ele, no caso, também educação física, como você está dizendo. E eu falei, poxa, então eu vou pelo lado do jornalismo esportivo, que, de uma certa forma, eu também vou estar participando. Então, cada um buscou algo mesmo, não seja aquilo que a gente fala aqui do sonho se tornar realidade, aquele número 1, mas a gente conseguiu uma grande opção que óbvio, né, nos realizou, no caso. Sim, a gente se sente realizado. Eu sei que todo mundo aí, né, a criança, todo mundo deseja ser o atleta de futebol, enfim, o atleta profissional. E até brinco isso com os meus atletas, né? Brinco e, né, na realidade, é uma verdade. A gente vê eles com o dom, né, da profissão
e que a gente, de repente, a gente não tem esse dom, porém, a gente tem que estar no meio, a gente gosta do meio, e aí a gente acabou entrando por esse intervalo. E uma coisa bacana, né, como a gente estava falando do início, todo mundo era motivado, porque era uma outra realidade, é bom a gente colocar isso, que eu me lembro que quem estudava à noite e fazia educação física de manhã, a gente chegava lá por volta das 7 horas para entrar, tava a galera lá que deve ter chego lá muito mais cedo, né, para poder jogar, e sempre a quadra cheia. E como a gente está comentando, era uma outra realidade que nós só pensávamos nisso, né? Na parte física, na parte de jogar bola ou vôlei, alguma outra modalidade. E isso, com o tempo, foi mudando. Gostaria que você falasse também dessa transformação, o quanto com esse tempo passando, as tecnologias chegando, manter o interesse já foi, digamos aí, um grande desafio, né? Um desafio para os professores e tudo mais. O que você tem a dizer em relação a isso? Pois é, Djalma, na realidade, hoje estou como secretário de esportes também em Tanabi, e a gente tem esse trabalho lá também, voltado também, pensando muito nessas dificuldades que o professor tem, né? Na realidade, hoje, igual você disse, lá atrás a gente não tinha muita opção na realidade, né? Hoje a criança tem muita opção fácil, né? Opção de divertimento digital, enfim. Na nossa época não tinha muito. Então a gente tinha, na educação física era o divertimento para nós. A gente era uma escapada que dava, a gente queria mesmo aquilo ali. Hoje é diferente. De repente a criança ali não se interessa tanto, porque tem outras motivações, outros incentivos. Então esse é um desafio. Eu sempre falo para os professores da rede que trabalha com a gente, que a gente tem que estar sempre inovando. A gente está tendo que estar sempre trazendo coisa nova. Eu acho que a criança é por motivação. Toda motivação que você passar para a criança e desafios, eu acho que isso é a vida de todo mundo, mas a criança, você, através de desafios e desafiá-la a todo momento, você consegue trazer ela para o lado do esporte, né? Que é o nosso meio, que é a competição, que é o esporte de competição. Então, a gente consegue tentar, de repente, através desses desafios. E não é só o desafio de um jogar contra o outro, é o desafio com você próprio, né? Com o seu corpo, com você mesmo, de melhorar o seu rendimento, enfim. Isso é uma luta diária, os professores têm essa dificuldade. Eu acho que um dos pilares aí também de ajuda são os pais em casa. Então, a gente tem muita reunião com os pais para a gente mostrar esse lado também, que é importante também dos pais terem iniciativa e também de desafiar a criança também em casa, né? Porque é muito complicado. Hoje, o celular aí tem tudo, né? Então, a gente tem uma briga grande contra essa era digital. A gente até brinca que é a geração X, né? Exatamente. E na tua época de estudante de educação física, você já foi, óbvio, né, conhecendo aí muitas modalidades, mas onde você literalmente falou, não, dentre todas, o futebol de salão me parece ser, digamos, não vou dizer se você chamou assim, mas a mais preferida, ou a favorita, ou aquela que você teve mais, digamos, afinidade. Sim. Então, é engraçado assim, que eu sempre fui mais pro lado do basquete, né? Eu gostava de jogar o basquete, né? Nas categorias de menores, lá a gente sempre jogava na equipe da cidade. E quando eu entrei na faculdade, que a gente começou a ver as outras modalidades mais a fundo, o futebol é uma paixão nacional. Então, todo mundo quer ser o treinador de futebol, isso não tem como escapar, né? E na época, quando eu comecei a faculdade, tinha o Tanabi Esporte Clube, que me abriu as portas pela primeira vez como profissional e também como estagiário da preparação física no Tanabi Esporte Clube. Na época, o Leandro Andreazzi, que era o preparador físico, na época, fui auxiliar dele um ano. E depois, no ano seguinte, eu já peguei a preparação física do Tanabi por 2 anos. Fiquei no meio do esporte ali, do futebol. Porém, o futsal foi aparecendo na minha vida como uma opção até que surgiu na época, que a secretária de esportes, na época, a Lourdinha, em Tanabi, me fez o convite para trabalhar com as crianças. E ali, nesse trabalho com as crianças, que a gente começa a ver a modalidade, começa a estudar a fundo a modalidade. Eu fui me apaixonando pela modalidade, vamos dizer assim,
porque é uma modalidade de muito estudo. O futebol é de muito estudo também, porém o futsal... E sempre tá mudando regra, né? O futebol de Toda salão. hora, cara. Então, todo ano, hoje, esse ano teve 4 mudanças de regra. Então, você tem que estar se atualizando. E ele é muito dinâmico, né? É um esporte que você muda o que você está querendo dentro do jogo em frações de segundo. De repente, você tá atacando, mas já pensando em defender. E defender pensando em atacar. E transições, enfim. É um esporte muito dinâmico que isso me chamou muita atenção. E aí comecei a estudar e a gente foi, na época de faculdade, a gente foi num curso da ENAF, que era Encontro Nacional de Educação Física, que era em Poços de Caldas. Fiz um curso com o professor Fernando Ferretti, que tinha sido campeão mundial pelo Brasil. Aí foi a paixão, né? Aí veio e a gente viu que era a modalidade que eu tinha que estudar mesmo, igual eu disse, não joguei profissionalmente, só brincando, porém fui começar a conhecer isso aí. E a partir disso aí, 98 para cá, que eu entrei no meio do futsal e fui me especializando, não foi pela parte de jogar, de conhecer a fundo dentro do jogo, mas na parte de estudar mesmo o esporte. Você está falando bastante aí da questão das crianças, mas você teve 2 bons espelhos, né? Em termos de história, porque você falou do campo, né? O Tanabe sempre teve bastante tradição, principalmente nesses anos que a gente falou, aí, anos 80, anos 90, a gente conseguiu ainda ver alguma coisa bem competitiva, de torcedores realmente acreditando em possíveis acessos e grandes campanhas e grandes jogadores. E o futebol de salão também da cidade, né? Sempre foi uma modalidade que sempre representou muito a cidade. Como você também cresceu vendo isso? Sim, o Tanabe sempre foi tradicional ali no futebol de salão, sempre teve equipes competitivas. Só que a gente via, depois com o passar do tempo, que era a equipe competitiva por conta dos atletas, que era o de alto nível, né? Que faltava ainda esse algo mais, né? Esse treinamento, esse levar a sério. E aí a gente começou a acompanhar o trabalho, que a gente tem que ver o trabalho, né, que está acima da gente, né? Que foi, na realidade, na época, o trabalho do Julinho, aqui em Rio Preto, do Rio Preto Futsal, que eu procurei ele me abriu as portas do Rio Preto Futsal. Acompanhei ele aqui por aproximadamente aqui estagiando e trabalhando junto com ele aqui dentro de 1 ano e meio, 2 anos, né? Foi meu pontapé inicial. A gente fez um curso junto também na Malve, na época que o Falcão jogava na Malve, ainda de 15 dias lá em Jaraguá do Sul. Também acrescentou demais na carreira. Então, quer dizer, esse foi aquela semente, o que a gente conseguiu trazer aí de experiência. Além do futebol, porque as modalidades se assemelham muito, né? Em toda a competição, você vê que se assemelha muito e a gente teve vários treinadores que acabou passando pelo Tanabe, que a gente acaba pegando uma bagagem, não só de didática de ensino, mas também de comportamento e o treinador é gestão de grupo, né? Então, além da parte técnica e tática, também tem essa parte de gestão, que eu aprendi demais. Na época, eu lembro muito, até comentando com o pessoal que o Luciano Dias, que passou por lá, por Tanabe, foi treinador do Cavito, foi treinador do Tanabe. Eu trabalhei lá com ele durante 6 meses. Subiu aqui com o Rio Preto, né? Subiu com o Rio Preto. E hoje está no Corinthians, é auxiliar técnico do Lázaro no Corinthians. Então, gente boa, Luciano. Gente boa demais. Então, quer dizer, tudo a gente tira um pouquinho, né? De todas as modalidades, até do professor de basquete, quando eu tive, professor de handebol na faculdade, você vai pegando alguma coisa de cada modalidade, mesmo que não seja para a sua modalidade, mas sempre tem alguma coisa para acrescentar. Bom, esse período que você está dizendo aqui com o Julinho, que foi muito importante, até porque você pegou uma modalidade que aqui também vivia um momento importante de crescimento, que depois teve seu auge. Você falou do Falcão, o Falcão veio. O Julinho até participou aqui do podcast, Francis, e ele colocou 2 situações. Que uma, ele tentou trazer o Falcão para jogar aqui, pagando, aí viu que era um valor exorbitante, não dava, mas o orgulho dele foi trazer o Falcão aqui com o time do Rio Preto participando de um campeonato, que ainda ele brincou, não precisei pagar nada. Então, você viveu esse momento importante. O quanto isso também contribuiu para você levar ideias, levar parte do projeto, juntando com coisas que você já imaginava, lá para Tanabe, começar ou recomeçar algo que você já tinha em mente? Sem dúvida. Isso aí, esse estágio com o Julinho aqui, na realidade, trouxe-nos essa noção, na realidade, do que era o profissional, né? Porque o Julinho, sem dúvida, é um cara profissionalíssimo dentro da modalidade, representou muito bem o município, tinha um time altamente competitivo,
Tanto é que quando a gente foi lá na Malve, lá, a gente até... Nessa época a gente ficou sabendo dos valores do Falcão, né? Para trazer, né? Falou, inviável, não tem jeito. Mas acabou depois dele trazer o Falcão, jogou contra eles aqui, eu até fui assistir, através da camisa do Santos, né? O Santos jogou aqui contra o Rio Preto. Se não me engano, já foi o maior público que já registrado aqui no Centro de Eventos em Rio Preto, de evento esportivo, né? Foi nesse jogo do Rio Preto Futsal contra o Santos. Eu estava, mas estava na torcida, já estava com... Na realidade, foi na época que eu fui para Neves Paulista, né? No futsal, eu estava com o Neves Paulista, mas já não deixava de acompanhar de modo algum, né? Até o Julinho, sempre essa parceria, mesmo estando adversário, de repente, em algumas competições, a gente sempre estava junto. Trazia os atletas até de Neves para acompanhar pré-eleção, no dia de jogo. Então, quer dizer, toda essa vivência desse bastidor, né, do profissional, a gente acompanhou lá. E pôde trazer essa realidade agora para o nosso lado ali, né? Porque a gente vê muitas coisas que a gente via lá atrás. Lógico que muda muita coisa, né? Igual a gente estava falando, o mundo muda muito rápido, né? Porém, a gente tem que se adaptar e lembrando do passado que a gente teve com o Julinho aí. Foi de suma importância, eu diria que fundamental. Essa parceria que foi lá no começo. Você falou do Neves Paulista, eu me lembro quando vocês também disputavam a Copa TV Tem, né? Que era, digamos, a grande rivalidade, por ter muitas cidades aqui próximas. E aí chegou esse ponto de você literalmente retornar para Tanabi. Como é que foi? Tá colocando isso em prática desde o início? Enfim, o que você tem para contar pra gente? Pois é, Djalma. Quando eu saí aqui do Rio Preto Futsal e fui pro Neves Paulista Futsal. Fui como coordenador de esportes de Neves Paulista, assumi o time de futsal lá, nós fomos lá bicampeão da Copa TV Tem. Nessa época também, se não me engano, o Rio Preto também foi bicampeão, então virou uma rivalidade de um ano ganhar ganhar. Foi maravilhoso. E eu acho que o esporte é feito de rivalidade, porque você precisa ter o rival para você crescer também. Então, nessa época foi muito forte o futsal da nossa região, do interior. Então, foi muito legal essa época. Depois disso, eu tive um convite para voltar para Tanabi, porque na realidade comecei em Tanabi nas categorias de base, né, como disse. Fui para Rio Preto, Neves Paulista e retornei à minha cidade para voltar a trabalhar com o esporte, como secretário de esportes e também à frente do time de futsal. 2017 foi o ano que eu voltei, porém, o ano passado que a gente iniciou o trabalho mais profissional, trabalho de 2 períodos, né? Um trabalho que você consegue trazer o atleta para morar lá, conseguir desenvolver esse trabalho. São jovens atletas, porém, ter o trabalho diariamente, 2 dias na semana, eu tenho certeza que, de repente, a longo prazo, os resultados vão vir, né? Então, foi esse mais ou menos a nossa trajetória, tentando trazer sempre a bagagem do que a gente adquiriu desde a primeira passagem, lá com o Leandro, Luciano Dias, Julinho, Neves Paulista, tudo que a gente aprendeu para tentar levar para Tanabi e dizendo assim, que é o que eu falo direto lá, e sempre aprendendo, né, Djalma? A gente aprende com todo mundo a todo momento, os professores nossos de educação física a todos os momentos, todas as reuniões, a gente sempre está aprendendo, acho que de qualquer profissão, mas principalmente nós do esporte aqui, tem que estar sempre com a mente aberta para estar aprendendo com todos a todo momento. Inclusive, agora a gente está aprendendo aqui também. Ô, Francis, uma questão muito importante que você colocou, até pela mentalidade que a gente tem no esporte, você colocou situações importantes, porque não adianta você já querer começar e achar que, poxa, a gente já vai ganhar de todo mundo e vai conseguir um monte de patrocínio, a quadra vai estar cheia a todo momento, enfim. Como você viu esse processo aqui do próprio Rio Preto com o Julinho, que você falou, né? O início ia lá para tentar convidar o Falcão para vir aqui, aí se assustou com o valor. E o projeto foi crescendo que um dia ele veio de maneira natural, numa competição. Como que também colocar isso em prática lá em Tanabi, sabendo das dificuldades de iniciar um projeto, como você falou, poxa, a gente já tem agora um sistema profissional que treina em 2 períodos, já mudou completamente de figura, as pessoas já passam a enxergar isso de uma outra forma. Como que literalmente disciplinar tudo isso e saber que, obviamente, o espaço vai ser conquistado com o passar do tempo, mas que para isso tudo existe um termo que o ser humano muitas vezes não gosta, né? Que é a paciência.
A paciência é o final de tudo, né? Mas, de repente, não é o costume do brasileiro ter muita paciência. Ainda mais com o treinador, né? Porém, a gente lá tá como treinador, gestor da equipe, enfim. A gente acaba fazendo tudo ali. Porém, as pessoas, de repente, vê a gente ali na hora da quadra, a gente até comenta assim que na hora da foto é o final e é bonito, né? Mas até aparecer a foto, até conseguir essa foto, o que por trás dos bastidores até ali não é fácil. E a gente diz assim, além da paciência, a gente tem que ter um pouco de ousadia também. Tem coisas que eu sei que fica um pouco longe da gente, que a gente fica pensando... Lógico, a gente quer o melhor, quer fazer acontecer, quer resultados imediatos, porém, a gente tem a ousadia de tentar e saber que o futsal profissional, o esporte profissional num todo, né? Profissional que eu digo assim, né? Não que nós sejamos profissional, porque até o futsal também não é uma modalidade profissional, ela é amadora. Ela não é considerada profissional, ela não é nem olímpica também. Porém, o sistema profissional de trabalhar 2 períodos, enfim, para deixar claro aqui que a gente não tem uma equipe profissional. Ela é amadora de acordo com a modalidade. Porém, a dificuldade que a gente encontra é a respeito de patrocínios. No início, a gente não tem... no início e durante também, né? Não é fácil. Além de você conseguir manter o patrocinador, você sabe muito bem que tem essa parte também, porque a gente tem que entregar algo de volta para o patrocinador, que é muito interessante do patrocinador ver isso na gente, né? Para a gente devolver isso para ele. Não é aquela ajuda, não estou te ajudando, a gente esse lado mais profissional não é uma ajuda, não é aqueles amigos seus que vão pegar e te ajudar aqui, é uma forma de patrocínio mesmo, tentar levar nessa forma, que foi através de Julinho que eu também acabei aprendendo isso. Fazer as pessoas acreditarem não é fácil, essa gestão também de pessoas, não somente de atletas, eu falo de pessoas também do meio, né? De passar a entender, de passar a acreditar no projeto. Não é fácil, desde das pessoas que estão acima de nós, acreditar também, dos patrocinadores e também o público em geral, porque sempre gera uma desconfiança, a gente não tem um resultado imediato e não tem como ter, tem sempre que engatinhar. E esse começo é muito difícil, porém, muito pé no chão. A gente acredita que... acredita muito no trabalho, que o trabalho a médio e longo prazo ele vai aparecer. Então a gente não pode querer atropelar nada disso, tentar fazer sempre o nosso trabalho da melhor maneira possível, pensando sempre a médio e longo prazo. A gente não entra no treinamento lá falando que a gente precisa ganhar o próximo jogo de qualquer maneira. Eu sei que é competição e é competitivo, é um campeonato paulista, porém, o nosso projeto ele é um pouco mais a médio e longo prazo. De repente, fortalecer o clube, fortalecer as parcerias, fortalecer o atleta, ter uma convivência do atleta com o clube, ele ter esse tipo de situação de repente, o clube não ser só o trampolim para ele, mas ele querer, de repente, levar com ele mesmo também o clube para cima. Uma coisa que eu converso muito isso com os atletas, que a gente tentar todo mundo crescer junto, né? Não que o Tanabi seja um trampolim, de repente, para ele depois jogar no Rio Grande do Sul, mas que, de repente, ele consiga levar o Tanabi também junto e, de repente, jogar uma Liga Nacional contra os times do Rio Grande do Sul, que foi o que aconteceu com o Julinho e com o Falcão. Em vez de a gente querer ir para outro jogar, a gente vamos tentar remar junto para a gente conseguir jogar. Não é fácil. A cada dia é um desafio. Cada dia aparece alguma coisa e essa paciência, de repente, não é do jeito que a gente espera. Porém, sabemos muito que, cara, resultado no esporte é fundamental. E eu falo muito com os meus atletas, e também é legal que a gente fale isso, para as pessoas entenderem que nem sempre o resultado acompanha o placar do jogo, né, Djalma? Sim. O placar do jogo, às vezes, não diz o que foi o jogo. Então, para nós, como gestor, como treinador,
entender também que, de repente, o placar negativo ele pode ter tido um resultado positivo pelo trabalho que você teve dentro do jogo, e também o placar positivo pode te mascarar alguma coisa que o resultado não foi tão positivo. Você, de repente, só se defendeu, apanhou o jogo inteiro, mas acabou ganhando numa bola. A gente entende que o resultado foi negativo e o placar positivo. Então, muita coisa tem a acontecer, está acontecendo, e paciência e trabalho, e perseverança. Bom, você colocou também, a gente até falou, que são duas modalidades, né, que de certa forma dão as mãos, né, que é o futebol de salão e o futebol de campo. E a gente sabe que o projeto lá também, inclusive o seu Pedro, já convidei ele, em breve ele estará com a gente aqui também para contar o projeto da equipe de campo, né, do Tanabi. Não sei se existe uma certa interligação entre vocês, de sempre um acompanhar o outro, mas nós já vimos muitos atletas migrarem, né, do salão para o campo. Lá existe alguma coisa nesse sentido? De repente o pessoal lá do time de campo vai lá dar uma espiadinha no treino, no jogo, esse aí tem, porque são jogadores jovens, e o time do Tanabi Esporte Clube também trabalha com atletas jovens. Esse ano vai voltar para a Série B, mas sempre teve esse projeto de trabalhar com jogadores até 20, 21 anos. Enfim, como é que é esse processo entre vocês? Não vou chamar de intercâmbio, né? Mas sempre um tá olhando o trabalho do outro. Não, é importante falar porque a gente trabalha em conjunto mesmo lá. As comissões e as diretorias são muito ligadas. Ah, que bacana. Nós não sabia, hein? Fiz essa pergunta aqui. Não, a gente vê. Eu estava aqui mesmo e agora mesmo falando com o Amin, que é o diretor do Tanabi. Grande Amin, um abração para ele também. Participo direto das reuniões com eles lá, a gente está todo junto a todo momento. Então, somos muito interligados. A gente tem um projeto lá que é da Secretaria de Esportes, que é o projeto de iniciação e projeto social e competição das categorias menores. Desde a iniciação, o projeto inicial lá é a partir dos 6 anos, porém, a competição a partir dos 11 anos, isso pela Secretaria de Esportes, que são os profissionais que estão no Tanabi Esporte Clube também. Então, tem o Gelo, o Rogério, que estão lá também trabalhando nos dois lados. E, simultâneo a isso, também temos o futsal de iniciação de sub-11, 9, 13, 15, 17, legal. 20. E a gente tem esse intercâmbio. Só para você ter uma noção, o ano passado, a gente trouxe um atleta para jogar o futsal. Ele jogou o futsal, a Liga Paulista, e esse ano está no campo. Então, quer dizer, a gente troca figurinhas, está sempre olhando. Então, quer dizer, tentando levar o atleta. O atleta joga a competição pelo campo, joga a competição pelo futsal de menor, e aí, a partir do sub-20, ele faz a opção, né, para onde ele vai, para o futsal ou para o futebol. Mas nunca fechando as portas. Acabei de ter agora o último menino que estava com nós lá de Tanabi, que é uma joia aí de Tanabi, que é o Vitinho. Tem 17 anos, que estava comigo ano passado, estava comigo esse ano e agora no futsal. E agora foi para o campo, vai jogar o Paulista Sub-17 no campo. Então, quer dizer, temos essa transição, estamos em contato, estamos olhando, analisando cada criança que aparece por lá, cada atleta, e de repente também os adultos que estão por lá, que adultos, no nosso ver lá, o deles é sub-23, o nosso acaba sendo também mais ou menos a mesma idade, 21 anos, 22 anos, então quer dizer, a gente está lidando sempre com o mesmo público, mas sempre interligado. Ô Franz, agora eu já vou ampliar a pergunta, né? Você colocou bem a questão da Secretaria de Esportes. O quanto isso para a cidade é importante. A gente voltou um pouquinho naquela primeira pergunta lá de tentar tirar a molecada aí só do celular na mão, do computador e tudo mais. O quanto isso para vocês é fundamental ter, então, o futebol de campo, futebol de quadra e iniciações esportivas, que eu vi que tem muita praça nova, né? Tem muito ginásio. Antes não tinha tanto ginásio assim na cidade. E agora, por onde eu passo lá, eu vejo, na própria avenida lá de Diego Carmona, aí tem outro ginásio lá perto do recinto, e fora outros que eu vejo que existem na cidade. O quanto isso para vocês é fundamental também? Djalma, quando a gente entrou em 2017, como você bem disse, a gente não tinha locais de treino. O TCC, que é aquela região central ali, ele estava um pouco abandonado, e as outras praças esportivas a gente não tinha. Hoje, graças a Deus, a gente consegue contar com pelo menos 3 ginásios prontos em Tanabi, mais as praças de bairro, essas situações. E a gente desenvolveu pela Secretaria para tentar levar a população dos bairros, projetos esportivos nos bairros. Ah, legal. Então, são projetos sociais nos bairros mesmo, que a gente consegue, de repente, captar uma outra criança para tentar levar para a competição, para tentar levar para a competição
que a gente tem no estádio. Vale ressaltar que o desafio maior do esporte, eu acredito que não só em Tanabi, mas na região, e o Brasil num todo. O Brasil é o país do futebol. Então, se você falar que a gente tem um projeto de futebol lá no campo, lá vai aparecer 100 crianças. Ontem eu passei pelo treino lá de terça-feira lá, por cima tinha 70 crianças no mesmo período. Eles começam a trabalhar, divide o campo lá, faz 3 trabalhos. Então, quer dizer, tinha mais ou menos 70 crianças para participar do futebol. Quando você coloca uma outra modalidade, a procura é menor. Porque a paixão nacional é o futebol. Sim. O pai quer aquilo que a pessoa vê toda hora na televisão. Toda hora na televisão. O pai quer que o filho quer ser um atleta profissional de futebol. E a maior desafio nosso é tentar levar a outra modalidade. Porque, assim, eu sei que, de repente, tem um menino que não tem a destreza, ou uma menina que não tem a destreza por futebol ou por futsal, que é a paixão de todos, que está todo mundo lá junto. E, de repente, o amiguinho dele leva ele para essa situação. Porém, mas ele não tem a destreza. E aí nós, nesse trabalho dos professores, de estar também interligado às modalidades, de saber apreciar a criança, ver a dificuldade dela e de tentar indicar para alguma outra modalidade. Bacana. Então, nós temos isso até, inclusive, eu vi uma mãe, o final do ano passado, que ela veio falar comigo, que ela participou de 4 modalidades, levando o filho em 4 modalidades, desde as artes marciais, jiu-jitsu, né, capoeira, essas coisas, foi pro futebol, foi pro futsal e acabou ficando no basquete. Então, quer dizer, ela se achou no basquete, mas procurou as outras situações, que é uma porta de entrada. Tá todo vendo a televisão, a criança quer, teve a Copa do Mundo, lotou todo mundo, mas de repente a pessoa não tem a destreza, então para não deixar desmotivar, a gente tentar levar para outros locais, que, cara, é muito legal. Você vê o handball, nós temos em Tanabi, o voleibol, o basquetebol, o futsal feminino, jiu-jitsu, capoeira, judô, MMA, defesa pessoal feminina. E desde 2017 para cá, a gente tendo essa variação de modalidades, a gente vê que hoje a gente consegue participar de campeonatos de várias modalidades. Antes seria para tentar trazer o público para ter o polo, o projeto social mesmo, de tentar tirar essa criança da rua. Ainda temos, porque a gente tem esse trabalho para tentar tirar, mas a gente já vê esses alunos. Nós temos um atleta de jiu-jitsu, de MMA, que ele, através do jiu-jitsu, que ele foi descoberto, hoje está morando no Canadá, foi campeão mundial, Pedro. Então, quer dizer, através do nosso projeto social, tirou a criança da rua e levou ele para um esporte profissional que não era o futebol. Porque, de repente, o futebol, o futsal, ele não iria ser o destaque, mas acabou sendo em outra modalidade. Eu lembrei aqui do próprio Rafael Chona, né? O período que ele se destacou, toda hora ele participava de competição, ganhava o nome dele na mídia. Acredito que aquilo também influenciou outros garotos querendo praticar, né? Sim. Então, quer dizer, não é uma modalidade tão vista no Brasil. Porém, são modalidades que, de repente, a aptidão física te apresenta para essa modalidade e, de repente, passa desapercebido. Porque, de repente, você passa a sua vida inteira aí e não teve uma oportunidade de conhecer a modalidade. Então, esse é o grande desafio. Acho que, na realidade, dentro do nosso município, que nós implantamos desde 2017, quando entramos, e eu acho que, como modéstia à parte, virou referência para muitas outras cidades que nos procuram para ter esse suporte, para poder passar também essas informações, como é feito esse tipo de trabalho. Porque eu acho que tem que estar todo mundo interligado. Eu sei que é difícil, existe uma rivalidadezinha de uma modalidade ou de outra, porém, o profissional, como eu disse lá no começo, tem que estar aberto para aprender a todo momento e você vai num treino de jiu-jitsu, de repente você vai ver uma situação de gestão de grupo lá que você vai usar na nossa categoria. Então, essa interligação das modalidades dos professores e atletas é muito importante. Ô, Franz, aqui em Rio Preto, né, até a gente conversou aqui em off antes de começar o podcast, existe o projeto do Auxílio Atleta. Agora, a gente está falando do futebol de salão, mas podendo envolver outras modalidades. Como que funciona lá em Tanabi exatamente? Temos também o Auxílio Atleta também em Tanabi. Lógico que a gente não tem
pelo porte da cidade, né? O tamanho da cidade, Sim. enfim. Nós não temos o aporte que, de repente, Rio Preto tem, Araçatuba tem. Tudo em condições menores, mas a gente tem também dentro da nossa realidade. Temos atletas só te dar um exemplo. Temos atletas de atletas que recebem auxílio atleta de sinuca. Olha. Temos atletas do voleibol adaptado. Temos atletas do atletismo. Temos atletas de outras modalidades que não são tão conhecidas, mas de repente precisa de um aporte. A gente consegue, através do auxílio atleta, prestar esse tipo de atividade. E as mais competitivas, como é o futsal também, que a gente tem um auxílio atleta para alguns atletas, não são todos, mas alguns atletas também têm. Como eu te disse, depende muito ali da capacidade e quantidade que a gente tem para fornecer para o atleta, mas a gente está trabalhando com isso. Tivemos um aumento muito grande de 2019 para cá, um investimento muito maior. Através disso aí, eu tenho que agradecer demais aos prefeitos que estão passando por lá, por confiar no nosso trabalho e também de nos dar essa autonomia para poder trabalhar, porque eu acho que é importante. Mas a gente vê que, por exemplo, esse Pedro mesmo que está no Canadá, foi um atleta que a gente abraçou lá atrás com um auxílio atleta. Então, um auxílio que, de repente, na época, foi uma situação que colocou para ele e, de repente, a gente alavancou a vida dele. Eu acho que o auxílio atleta, na realidade, é mais para isso mesmo. Dar essa oportunidade para o atleta lá de trás, que não tem essa facilidade, que não tem patrocínios ainda, enfim. A gente tentar iniciar ele, conseguir avaliar e pincelar o atleta que tem uma capacidade maior para tentar desenvolver uma competição de alto nível para ele. Ô, França, agora uma curiosidade, tá? Eu sei que eu acredito que seja projetos particulares, mas uma coisa que eu não imaginava ver em Tanabi, eu tô vendo agora, que é até quadra de beach tênis. Eu vi uma lá na Avenida Diego Carmona e tem outra, né, perto do centro também da cidade. Esse pessoal, eles estão vendo que essa febre, porque aqui em Rio Preto virou moda, e levaram para lá também. Tem muito adepto, tem muita gente que participa. Na realidade, nós não temos pelo município ainda, até por conta de ser uma modalidade um pouquinho mais cara, né? Ah, sim. É por isso que eu até disse, eu acredito que sejam particulares, né, as duas. Temos lá a Arena Tanabi Beach Tennis do Rodriguinho lá embaixo, da Giovana também no centro, e lotado. É o beach tênis e o futevôlei. Nossa, legal. Tá sempre lotado lá. Muito legal também. A gente vê a atividade na areia, que é extremamente... E agora estão levando também, a gente tem o projeto de zumba e também bacana. de dança no município, que eu vi que eles já estão levando para a areia. Então, muito legal também é ver até, né, de repente... as senhoras que, de repente, vai lá e consegue fazer esse trabalho dessa dança na areia. Muito legal também de ver a evolução do esporte, né? Para tentar trazer esse pessoal do esporte. Muito legal. Bom, agora voltado de novo com o futsal, porque você viu que a conversa se ampliou, né? Quando você falou, sou secretário de esportes também, a coisa começou a caminhar para outros assuntos. E a gente colocou no início a questão da importância de patrocínio e tudo mais. Estou vendo que você trouxe aqui uma camisa, sim. Pode mostrar para a gente, falar da importância desses apoiadores, isso, pode mostrar para a câmera de frente aqui. Camisa verde para manter a tradição lá do Verdão, né? Nosso índio da Noroeste. Isso aí. E uma camisa muito bonita, hein, França? Muito bonita. Essa aqui é a camisa número 1 nossa, né? Que é a verde, né? Temos a branca também, a camisa número 2. Sempre legal a gente, né, estampar aí, mostrar os nossos patrocinadores. Claro. Porque são as pessoas que acreditam no trabalho e, enfim, tá sempre aí mostrando o nosso produto. Agradeço você pela oportunidade. Aos patrocinadores por estar sempre com a gente aí, acreditando. E muitos lá de Tanabi, eu tô vendo aí, literalmente, o pessoal da terra lá apoiando, né? Isso, o pessoal de perto, lá de dentro de Tanabi mesmo, lá, são os apoiadores do nosso projeto. Muito contente, porque a gente vê a gente até brinca, pô, mas quanto patrocínio, a camisa parece uma bandeira de Santo Reis. Cara, eu acho que isso mostra a qualidade e a confiança no trabalho da gente, né? Porque a gente tem uma camisa aí com patrocinadores, que a gente consegue trazer o patrocinador. Eu acho que é muito importante para o clube.
porque o patrocinador está acreditando na gente, né? Então, acho que isso é muito importante. E só agradecer, a gente só tem a agradecer eles. Muitos deles aqui, se você for em outras modalidades, eles estão presentes também. Que legal. São empresas que vê através do esporte uma forma de incentivo, não só de incentivar o esporte também, mas para trazer uma visibilidade que é importante também, você atrelar a sua empresa e a sua marca com o esporte, que na realidade é muito importante, através não só da mídia, mas também desse desenvolvimento social também das crianças, enfim, de tá nesse meio. Você pega aí as camisas que são vendidas, tem mais de 200, 300 crianças em Tanabi andando com a sua camiseta, e isso é muito importante. Então, só tem a agradecer, né, aos patrocinadores. Sem eles, a gente não anda. Exatamente. Agora, como você falou, né, o projeto que recomeçou no ano passado, o que você tem a dizer do momento, da competição? Sim. Eu vejo sempre, você está com um parceiro forte, hein, que é o Henrique Fernandes, né? Tá sempre mandando lá no nosso grupo. Tá na Bíblia, apresentou tal jogador estava contundido, tá voltando, acho que é o Elitinho o nome. Enfim, como é que é esse processo também de vocês aí do dia a dia, divulgar os jogos, trazer torcida, a questão da competição em si, de novo trazer esse esporte tão tradicional aí para dentro da cidade? Pois agradecer ao Henrique Fernandes, né, também por essa parceria junto à nossa assessoria esportiva, de estar abrindo muitas portas aí pra gente, muito importante esse trabalho também, porque não adianta a gente ter o produto e não saber vender esse produto, né? Você sabe muito bem disso. E o Henrique faz muito bem isso. Muito obrigado, Henrique, pela parceria. E, enfim, dizendo sobre o nosso projeto hoje, a gente está no segundo ano da Liga Paulista. O ano passado a gente jogou a Liga Paulista, classificamos na primeira fase para playoffs e perdemos as oitavas de final para Taubaté, que é uma equipe que joga a Liga Nacional. Uhum. Esse ano a gente iniciou antes, porque a competição no futsal, ela se divide no primeiro semestre a Copa da Liga Paulista e no segundo semestre a Liga Paulista. Então, que é aquela da série... Que é a principal. Sim, que seria a série A, B, que chama de ouro, prata, ou mudou? Não, mudou. Mudou a nomenclatura. Era somente a Liga Paulista, ou é somente uma divisão. Então, ela é somente a primeira divisão da Liga Paulista. Então, ela é dividida no primeiro semestre entre Copa Paulista e no segundo semestre a Liga Paulista. Os dois são pela Liga Paulista. Entendi. Mas são as mesmas equipes? São as mesmas equipes. Entendi. Na realidade, no primeiro semestre, o ano passado a gente não tinha entrado, a gente entrou o primeiro campeonato nosso foi do segundo semestre. Esse ano já iniciamos, já no começo do ano, trouxemos os atletas, enfim, para tentar fortalecer a equipe e tentar chegar melhor no segundo semestre. Porque no primeiro semestre a gente só está na Copa Paulista. O segundo semestre já envolve jogos regionais, jogos abertos, tem Copas de TVs que também acontecem no segundo semestre, enfim. E a Liga Paulista. Como a gente está tendo essa... Estou trombando com o microfone aqui. Essa oportunidade de trabalhar desde o início do ano, eu acredito que o trabalho vai ser muito melhor avaliado no segundo semestre. Nesse primeiro semestre a gente fez 3 jogos, a gente está com 2 derrotas atual e 1 vitória. E a gente joga amanhã em Ribeirão contra o atual campeão da Liga Paulista, da Supercopa da Liga Paulista. Eles acabaram 2 semanas atrás ganharam do São José a final, são líder do grupo, muito importante para a cidade, tá duelando com esses adversários de alto nível. A gente joga lá contra eles e temos mais 4 jogos ainda pela primeira fase para ver a classificação para os playoffs, que é a principal meta nossa no primeiro semestre, além de fortalecer essa equipe aí para o segundo semestre. Lembrando que a Liga Paulista é a principal competição paulista da modalidade. As grandes equipes estão na Liga Paulista. O nível é muito alto, a nossa equipe é jovem, é uma equipe montada aí com atletas que saíram do Sub-20, muitos atletas que já estavam em equipes grandes. Você trouxe muita gente de fora? Como é que foi? Muita. Praticamente 80% da equipe é de fora. Porém, são atletas que estão através de a primeira oportunidade no adulto, no principal.
estavam no sub-20, são atletas de primeiro ano de adulto, que não, de repente não vai ter a oportunidade na equipe principal deles que eles estavam, então eles estão tendo essa oportunidade de estar jogando, esse calejamento, né, e dar cancha mesmo para os atletas. Como essa garotada enxerga isso? Então, é um desafio também para eles, porque assim... Mudar de cidade, né? Mudar de cidade e, querendo ou não, por exemplo, a gente tem atletas ali que estavam no Santo André Intelli, temos atletas que estavam no São José, que são times de Liga Nacional. Entendi. Então, querendo ou não, você sai de um clube grande e você vem para um clube pequeno, né? De uma cidade. E só que eu percebi que no começo foi um pouco mais desafiador. E eu vejo que agora eles estão começando a entender o ganho que está dando para a carreira deles. Porque lá eles não conseguiriam estar jogando. E lá eles seria, de repente, sei lá, a terceira, quarta opção. Um adjuvante. Hoje eles estão aqui como protagonista, como tendo que resolver os problemas. Lá tinha sempre quem ia resolver os problemas para eles. Aqui estão tendo essa oportunidade de resolver os problemas. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o problema no começo, mas você adquirindo essa responsabilidade e esse calejamento, muitos deles já trouxeram esse feedback para a gente assim, cara, tá sendo muito importante para mim vivenciar isso, porque eu ia pro jogo, eu vou entrar 3 minutos, ou eu não vou entrar, ou alguém vai resolver para mim. Agora eu vou jogar e eu vou ter que resolver. Então isso está sendo muito importante, tanto para o atleta como também para a comissão técnica, porque é desafiador também, né? Porque o menino tem base, mas ele não tem a vivência dentro do jogo. Literalmente a prática. Lá, vou dar um exemplo aqui básico. Lá ele teria teoria, porque iria ver lá o jogador fazer a jogada, decidir o jogo. Aqui, realmente, ele está vivendo a prática. Lá ele sabe ver os caras fazendo a jogada. Aqui ele vai ter que fazer a jogada. Então é diferente. E resolver o problema, cara. O jogo tá pau a pau ali, aconteceu uma situação e ele vai precisar resolver o problema. E muitas vezes, outros times poderiam ter o jogo de expressões maiores, mas que ele não tinha a responsabilidade igual ele está tendo aqui. Então, eu acho que isso é uma vivência muito grande, muito desafiador para a comissão técnica também, como a gente vê ali, porque não é fácil você entregar uma responsabilidade para um atleta jovem. E eu digo que até ontem na palestra foi mais ou menos em cima disso, porque o atleta de primeiro ano e o atleta de último ano do adulto, ele é profissional, ele é principal. Então, quer dizer, não tem como ser... mas o cara não vai aliviar para o cara de primeiro ano. E o primeiro ano não pode aliviar para o cara que é o mais experiente de último ano de adulto. Eles são todos da mesma categoria. O juvenil, o sub, acabou. Ali é a hora do vamos ver. Ô, Francis, uma curiosidade. Então, além de tudo... Quem fez esse trabalho, digamos, de olheiro para poder, como você disse, busquei o jogador lá do Santo André, que é time de elite, o atleta de outro lugar. Quem contribuiu para ajudar essa montagem? Cara, modéstia à parte, ali foi a gente mesmo, olhando o vídeo. Entendi. Porque são jogadores nem tão conhecidos, como você disse, né? Estão lá apenas subindo de categoria. Mas é aquele negócio. A gente, por exemplo, na final da liga, que tem a final do sub-11 até o adulto. Então você já começa cedo também. Eu estava lá em São José dos Campos assistindo os jogos. Então, quer dizer, a gente acabou vendo todas as finais, acaba vendo os atletas que de repente... E o network, né, cara? De estar... E o pessoal libera numa boa? Como que é? Quando você chega lá com algum diretor? Sim. Na realidade, a gente fiz uma amizade muito boa, principalmente com o pessoal do São José Futsal. Tanto é que teve atletas que eles ainda achavam que ainda iria ficar no adulto com eles, acabaram liberando para nós para poder ter essa bagagem e eles estão monitorando. A gente fica muito contente, além de oferecer o atleta para a gente, ter a confiança no nosso trabalho. Legal. Por saber que vai ser um trabalho legal. E outras cidades e outros times também. A gente acabou o ano, mandamos 2 atletas para o Dracena. O Dracena Futsal também, que é muito forte no futsal. E eles também nos indicaram atletas mais jovens que precisa passar por esse processo, né? Enfim, e a gente sabe reconhecer que a nossa equipe hoje é uma equipe formadora, né? Não é uma equipe que ainda vai brigar ainda por títulos, mas é uma equipe formadora, mas que é natural do processo e a gente está, vamos dizer assim, no início do processo. Você colocou bem de jogos regionais...
principalmente dos regionais, que o Tanabi sempre foi muito bem, né? Sim. Me lembro que eu acompanhava, a gente até lembrou aqui da época do grande Tatar, né? Taliba, que eu acompanhava a delegação de Rio Preto e a gente se encontrava, então eu acompanhava os jogos. E também, ultimamente, o time de campo, né? Conquistou o time regionais e abertos. Né? Regionais e abertos. É o atual bicampeão dos Jogos Abertos, o time de campo de Tanabi, o Sub-20. Inclusive, a final era para ter sido contra o Santos, lá em São Sebastião, nos últimos Jogos Abertos. Acabou sendo contra a Marília, que o Santos teve um jogador irregular, mas ele é atual bicampeão. E a gente sabendo, a gente conhecendo o nível de Jogos Abertos, sabe que é muito difícil e assim, inédito para a cidade e também para a região, assim, uma cidade como o Porto de Tanabi, né, de estar aí no top aí dos jogos regionais e abertos. Nos jogos regionais, Tanabi, se não me engano, não me falha a memória, a gente conquistou os últimos 5 jogos regionais com o futsal. Olha. Por esse trabalho, né? Sim. De formiguinha. Os jogos regionais ainda tem aquela divisão lá do Sub-21, e categoria de cima, ainda tem, né? Tem também. Tem o Sub-20 e tem o adulto. E esse ano, aqui em São José do Rio Preto, né? Os jogos regionais. Foi confirmado os jogos regionais aqui em Rio Preto. Também os jogos abertos. Então, quer dizer, vamos ter a oportunidade de estar vendo de perto também essa situação, né? De trazer essas equipes grandes também. E deixar aqui o convite, né? A gente tem a equipe aí jogando essa Liga Paulista aí do lado aqui, Tanabi, a 40 quilômetros, e a gente precisa aí do público e é muito, muito legal que a gente vê o público jovem compartilhando as coisas dentro das nossas redes sociais e pessoas também de outras cidades, inclusive de Rio Preto também, indo comparecer nos jogos lá, principalmente os mais jovens. Eu me lembro, né? Você colocou agora a questão da torcida, o 19 de março, o Natalone, sempre lotado, o pessoal agitando a rede de proteção lá, acompanhando. E como é que é o clima lá em Tanabi? A torcida que está, digamos, agora vendo a equipe de novo em quadra, como é que está sendo a aceitação, a presença, o pessoal convidando, ou você também já faz aquele trabalho com as criancinhas, já traz o pai, a mãe, irmão, enfim. Põe um joguinho antes lá da molecada, tenta trazer os pais. Outro dia, quando tava a Copa do Mundo, a gente levou para fazer troca de figurinha antes do jogo. Que legal. Já levou todo mundo pro ginásio, já ficou ali, a gente tenta trazer, de qualquer forma, induzir ele para conseguir assistir, né? A gente tem, como eu disse, as categorias de base também que a gente tenta trazer, esses meninos da categoria de base para assistir. Sempre fazendo esses eventos aí antes dos jogos, tentar levar. E hoje foi formado aí, acho que 2 meses atrás, a torcida Fúria Tanabiense. Olha! A torcida Fúria Verde. E, cara, tá muito legal. Fizeram faixa, bandeiras, instrumento. Mas essa vai pro campo e pro salão? Dose dupla, hein? Tá no sub no campo, foram lá no jogo. Não te cortando, na Copinha eu transmiti alguns jogos, né? Que eu trabalho também pra Federação Paulista. E a galera não para um segundo a batucada. E eu falava direto na transmissão, o pessoal ficou à nossa direita lá, bem pertinho. Na quadra também, aquele mesmo clima? Aquele mesmo. É o mesmo pessoal. Aí agora eles se organizaram, fizeram as camisetas, as faixas. Cara, que legal. E assim, é muito legal porque assim, na realidade é uma diversão, um lazer para eles também, né? A gente tá vendo o cara ter orgulho de estar torcendo pela camisa, né? De estar levando o nome da sua cidade aí para região e estado. E tá muito legal. Eles já se formaram grupos, enfim. Estão querendo vir, o Tanabi agora joga o Sub-20 contra o Mirassol, eles já vão lá pro estádio, já querem vir aqui o Sub-15 contra o Mirassol. Tá legal, acho que também é outra cimentinha que, de repente, igual a gente não falou, não é dentro do campo, mas de repente fora do campo, de estar trazendo o público para dentro do esporte. Eu era muito pequeno, então eu não cheguei a acompanhar muitos jogos lá no campo, mas eu tenho, assim, as histórias que sempre a torcida do Tanabi foi muito fanática, sempre acompanhou muito de perto, e para eles esse período, digamos, de carência, né, sem o futebol profissional, ou até mesmo aí do Sub-20, foi um tempo de muita espera, então por isso que eu acho que a expectativa também aumentou tanto com a volta aí do Sub-20, agora com a volta da disputa aí da Série B do Paulista, Sim, né? A expectativa é muito grande também agora para a volta da Série B, o Tanabi.
Você mesmo disse lá na Copinha, você vê todos os jogos lá Lotado, muito lotado de jogos de horário de meio de 1 semana. da tarde, Então, quer dizer, lotado, a gente ficou muito contente e eu acho que muito isso é por conta da tradição lá de trás e também por esse tempo vago, né? Ficou ali muito na vontade, agora tá voltando, então tá dando essa expectativa aí no pessoal. Muito legal. A gente tem ali as categorias sub-15, sub-17, sub-20 que vai disputar o Paulista também, que está disputando. Teve uma disputa do 15 e do 17 semana passada, agora o estádio estava cheio. A gente é muito legal ver, não só os pais de atletas, enfim, mas a torcida também comparecendo aos eventos esportivos. E até porque eu fiz também vários jogos do Sub-20, grandes times vieram aí. O Santos veio jogar em Tanabe, entre outros. Então isso também, de uma certa forma, mobiliza muito a cidade. As pessoas, é o Santos que vem aí hoje. E querendo ou não, é um pulo daquele jogador que ele estava vendo lá na beira do alambrado. De repente, na semana seguinte ou daqui um mês, ele já está no time de cima. Você está vendo o cara na televisão lá, eu vi ele aqui semana retrasada, aqui jogando no Sub-20. Agora tá lá. Um exemplo claro, o Franz, eu vou contar, que é o Neymar. O pessoal falava dele aqui jogando futebol de salão, no palestra. Eu não cheguei a ver, mas o próprio Julinho, outras pessoas. Luan. Não, o Neymar no Santos, o Luan também, né? Sim, Mas o Neymar, quando veio aqui com o Santos, jogou no palestra, jogou também na Copinha, no Teixeirão, contra o América e outros times. Então, esses nomes que depois eles vão virar aí, literalmente estrelas, eles servem até de referência para a pessoa ver de perto. E aquele também da casa, como você falou, do Luan, voltando muito mais no tempo lá quando foi a época do Edilson, né? Então, são nomes que vão se tornar referência e as pessoas vão lembrar, digamos, dessas pessoas por muito tempo e falar, eu quero ser igual o Luan, igual o Edilson, então, eu vi o Neymar jogar de perto, também me assemelho a ele e tal. A gente tem aí, eu tenho uma lembrança agora de uns anos atrás, que acho que foi o sub-20 do Santos, que foi jogar em Tanabe, nesse Campeonato Paulista, que estava o Gabigol. E muitos tiraram foto com ele nessa época e hoje o Gabigol é o Gabigol, né? Na realidade, na época era o Gabriel. E a gente viu agora, por último, na passagem no Sub-20, não foi na Copinha, mas foi no Campeonato Paulista, o Santos veio a Tanabe. Isso. E se não me engano, o nome do atleta é o Ivonei, que foi agora que ele é titular do principal do Santos. E eu vi muita garotada tirando foto com ele, então quer dizer... É um atleta que, de repente, passou por Tanabe, né? Jogou ali, a gente teve, através do jogo do time de camisa, que traz o estádio, tivemos um atleta que, de repente, é um futuro aí, de repente até seleção brasileira. O teu elenco hoje está com quantos jogadores, Nós temos 15 atletas no elenco, né? Dentro disso, são 10 atletas de fora e os 5 pratas da casa, no elenco principal. Eu falo muito das regras mudarem, né? Porque antigamente não existia goleiro linha, o goleiro também não podia nem pisar na linha da área, depois já pôde sair de novo pro jogo, lateral com a mão, lateral com o pé. Como que é pra você que trabalha na área, tá sempre antenado com isso e o principal, tem que sempre atualizar a molecada, porque o jogador talvez, juventude, não fica tão esperto com relação a isso, mas além da disciplina, mudou a regra, agora é assim, agora é assado. Essa mudança constante de regra, como que é para vocês? A mudança de regra, ela sempre, assim, vem de ser algo desafiador. Nem, na maioria das vezes, é benéfica, a gente tem que ser sincero nisso. Tem coisas que, de repente, a gente vê que não funciona, que não ficou legal. Porém, ela é desafiadora. A gente está sempre tendo que mudar. A gente teve aí, por exemplo, na época que o Rio Preto Futsal foi campeão paulista da Série Prata, tínhamos uma regra que a bola poderia voltar para o goleiro a todo momento. Qualquer momento do jogo ele poderia receber essa bola. E tinha um goleiro aqui, que até inclusive ano passado ele foi goleiro nosso lá, o Rabicó, daqui do Rio Preto. Grande Rabicó. Nossa, foi campeão jogando com os pés. E ele fazia muito gol, né? Muito gol, passe, podia voltar com ele toda a bola. Ninguém conseguia marcar o Rio Preto Futsal. E aí, de repente... mudou a regra que o atleta tem que estar para frente da quadra para receber a segunda bola. Já não pode ter mais esse tipo de iniciativa. Essa iniciativa passa para ter outras situações. Você precisa ter um time que não tenha
que tem uma saída de bola, que você tem que sair jogando, e de repente, nos menores, existem umas regras que induz o atleta a jogar mais, a pensar mais, né? Não pode passar a bola direto do meio da quadra, tem que sair jogando ali, a equipe tem que retornar a 10 metros para trás para a equipe sair jogando, principalmente nos menores de 9 a 11 anos. São regras que você vê que no futebol acaba sendo as mesmas regras do principal. Coisinhas poucas que mudam, mas no futsal não, ele muda muito de categoria para categoria. 9, 11, então, pode sair jogando aqui, não pode, tem que dar um espaço maior, não, pode bater a bola direto no gol do lateral, não, tem que dar 3 toques no lateral. São situações que aí a gente usa pelo lado bom, porque eu acho que você está ensinando o atleta, que ele vai ficar dando aquele chutão. Senão toda hora que ele pega a bola, joga para a área, né? Se tem um pouquinho mais alto já lá... faz o gol. Ou o cara que chuta muito no lateral, vai ficar chutando a bola no goleirinho, coitado, pequeno, numa trave alta, vai ganhar os jogos. Não, você consegue fazer o cara dar 3 toques, ele adquirir, se desafiar para sair jogando, de repente um drible, uma passagem, um desmarque. Então você consegue dar essa capacidade para a criança. Já no adulto, já é uma outra briga, porque o adulto é um pouco mais difícil de você adaptar ele de novo, porque ele já está acostumado a uma situação. Sim. Aí quando você desenvolve uma outra capacidade, é difícil mais você desenvolver nele, ele parar de pensar como era e agora vai ter que pensar de outra forma. E muitas vezes a gente para de pensar, começa a situação, depois volta a regra de outra forma, tem que estar sempre desafiando. E tirando sempre, e assim é o desafio do esporte, principalmente de competição, de você tentar levar vantagem em cima de alguma coisa. Se você mudou a regra, se você já se adaptar à regra e de tentar levar, usar essa regra a favor do seu time, você vai levar vantagem sobre o adversário. E aí esse é o jogo do gato querendo pegar o rato e o rato correr do gato. Como a gente falou, são mudanças constantes. E no caso, como o jogador assimila? Com rapidez, uns demoram mais. Como que é ter que parar o treino muitas vezes? Olha, mudou, isso aqui não pode mais ser feito. O atleta, como eu disse, o jovem é mais fácil. Você para lá, falou para ele, dá a regra lá, ele já faz. O atleta de alto nível ou de principal e sub-20, como ele já tem uma vivência grande em cima, já se acostumou com aquela regra, ele tem uma dificuldade maior. Aí você precisa estar parando o treino, falando. Hoje mesmo teve um lance lá que o atleta passou, numa falta, ele passou por trás do gol, não pode sair da quadra no gol. A gente para o treino, não pode e tal. Então, quer dizer, são situações. Hoje existe, você pode colocar um pé em cima da risca do lateral. Você pode pôr o pé para bater o lateral, pode colocar o pé dentro da quadra. Entendi. Não é mais reversão. E muitos ainda não conseguem usar isso a favor dele, porque de repente ele fica fora da quadra, ele não consegue bater o lateral como ele tinha que bater, ele pode entrar dentro da quadra para bater o lateral mesmo. E, então, quer dizer, ele não consegue usufruir dessa nova regra por conta da vivência que ele teve lá atrás. Então, essa adaptação é mais difícil. Já para criança, não. Você fala, pode bater lateral dentro da quadra, ele já está dentro da quadra batendo. Entendi. Então, é mais fácil essa adaptação. Muito bem. Agora, você está dizendo em relação à campanha, né? Vocês já fizeram 3 jogos? 2 derrotas e uma vitória. E vocês ganharam fora, né? Não, ganhamos em Tanabi. Foi em Tanabi. Foi em Tanabi. Foi na estreia do time. E por incrível que pareça, a gente avalia, né? Que dos 3 jogos foi a equipe, o adversário mais forte. A gente conseguiu vencer. Botucatu, que é uma equipe tradicionalista que fez a semifinal da Liga no ano passado. A gente conseguiu vencer e depois os outros jogos, por isso que eu falo que é difícil trabalhar com o jovem, porque exige, como você mesmo disse, paciência, porque a gente sabe que vai oscilar. Essa oscilação faz parte do jovem, do aprendizado, enfim. Todo começo de processo, esse time vai oscilar. Então, a gente leva com naturalidade esses resultados negativos. Não pode, lógico, sempre trabalhar para tentar o resultado dentro da nossa modalidade, porém, também sabendo que existe essa oscilação porque o time é muito jovem. E o próximo jogo que você está dizendo já é contra o Barão, que é a equipe ia ser batida hoje no campeonato. É lá em Ribeirão o jogo. Lá em Ribeirão. Eles ganharam os 3 jogos, um de 5-1, 2 de 5-1 e um de 4-1. Então, quer dizer, é uma equipe já mais experiente, enfim.
mas por conta que eu disse, que de repente a gente consegue fazer um jogo até melhor contra uma equipe A5, de repente contra uma outra equipe, por conta dessa oscilação. A gente não sabe o que a gente ainda vai encontrar do nosso jogo em cada jogo. A gente está oscilando muito. O trabalho como eu te disse, a médio e longo prazo para tentar fazer uma campanha, principalmente regularizar a equipe, né, para não ter essa oscilação. O França, a gente colocou uma situação aqui que é justamente o futebol de salão, ele pode ser resolvido ou para vencer ou para perder em questão de minutos, segundos e tudo mais. Com um grupo mais jovem, como que é também? Depende, sei lá, 30 segundos para acabar, vocês estão vencendo ou tá perdendo, e você pede aquele famoso tempo para tentar mudar a história do jogo, ou seu adversário pediu para você tentar segurar. Como que são esses instantes? Pois é, o futsal tem muito disso. O segundo, 5 segundos no futsal decide jogo, tanto pro bem quanto pro mal. A gente teve um jogo que a gente estava vencendo o jogo, levamos empate e colocamos goleiro linha, e eu lembro que eu cantei no relógio 10 segundos para terminar o jogo, a gente estava empatando o jogo, e por conta que eu cantei o tempo, eles entenderam que a gente tinha que atacar de qualquer maneira. E aí acabou executando de forma errada e acabou tomando o gol, perdendo o jogo. Então, essa é a capacidade do atleta entender, e o mais experiente consegue entender isso, né? Que eu tô cantando o tempo e ele sabe que ele tem 10 segundos para fazer uma finalização. Mas se não der, eu vou atacar. Pode segurar a bola lá, o tempo. Vou acabar. Mas eles quiseram fazer de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, tentou executar com velocidade e a exexeção... Achou que precisava pressa, né, no caso. Vou fazer porque eu quero ganhar o jogo. Não. Então, quer dizer, isso tudo faz parte desse calejamento, faz parte desse sistema, mas dizendo igual você disse, o atleta jovem, ele vai ter que passar por essas situações, muita coisa se aprende ali, não tem jeito, por mais que você pare um treino, você fale, 10 segundos, trabalhe a bola, mas a hora que ele viveu e ele teve quadra, de repente, na casa do adversário, a torcida gritando lá no ouvido, né? Aí tem a frustração, aí isso vai levar esse calejamento, de repente, no futuro próximo, ele já consegue pensar, porque ele assimilou isso da forma mais doída que foi, que é na derrota, no erro, né? Que é na base de errar e aprender. E, infelizmente, tem muita coisa que nos conduz a ser assim. O ser humano, às vezes, tem que errar para ver mesmo onde errou. Muitas vezes você pode pegar o erro do adversário e aprender, mas muita gente ainda aprende muito com os erros de nós mesmos. Então, quer dizer, eu acho que é natural, por ser jovem, essa oscilação de aprender, de repente, de estar num jogo disputadíssimo ali, de repente, no final, de se expor ou não. E também o lado positivo também, de repente, de conseguir aprender para na próxima execução não cometer os mesmos erros. Acho que isso é o principal da situação, né? Errar e não errar de novo. Isso é importante. Bom, França, agora está chegando aqui no momento do programa. Não sei se você chegou a ver. Eu vi. A gente tem um álbum aqui, ó. Você estava falando lá da molecada. Vou convocar o Cris. Alô, Cris. Você falou da troca de figurinhas. Aqui para você ver algumas pessoas que já passaram por aqui. Acredito que muitos você conhece, né? O Jatobá, Godoy, a Doroteia, o Felipe Modesto. O Felipe Modesto. Ele veio aqui também representando o pessoal do Mirassol. Aí o grande Julinho. Julinho, parceiro. Poxa, o Galo. Galo, o Marininho, o Rincon lá do América, Paulinho Pereira. Que legal, que legal. Ó, o Marininho Manela do basquete, acompanhei muito também o América aí. Isso, grande Wellington. Ó, o Wellington, trabalhou agora no futebol em Tanabi, foi treinador do Tanabi. Ele contou a história dele também do que legal, futebol espanhol. O Wellington também, o professor Fará também. Sim. Que legal. O Betão, a Ellen, atleta do vôlei. Que legal. A Aninha, que é do tênis também, isso. Que legal. E hoje chegou a tua vez. Opa! Vou entrar para esse seleto grupo aqui. Um prazer muito grande. Aí, o Alex, que eu comentei com você, ó. Sim, a Lourdinha, o Faísca. Aqui tua figurinha, você pode colar aqui no 24. Francis Lopes, meu conterrâneo de Tanabi, Padre Fidelis. Aí representando também a modalidade do futsal. Pode levantar aqui para o Ronaldo pegar aqui, ó. Aí, tá aí, ó.
Obrigado. Grande Francis. Você também agora participando. Opa, aí. obrigado. Essas são suas aqui. Opa, eu vou levar uma figurinha. Obrigado. Isso. Obrigado. Tá. Mais uma vez. Obrigado eu pela participação. Deixa uma mensagem final para o pessoal, não só do futebol de salão, mas como a gente hoje abordou muita coisa relacionada à importância da prática esportiva, de tirar esse pessoal do sofá de casa e poder ir para as quadras, para os campos, para as praças esportivas. Deixar aí a palavra de desafio, né? A gente levar aí o desafio na nossa vida esportiva pro lado pessoal e pro lado esportivo também, de tentar se desafiar. Você que, de repente, não tem uma destreza, de repente, para uma atividade desportiva, seja ela de alguma modalidade, mas que você desafie você próprio e de repente, numa caminhada ou numa outra diversão que você consiga fazer para conseguir se desafiar. E se você já é praticante de atividades esportivas, enfim, que você também tenha resiliência, trabalhar, enfim. A gente tá sempre torcendo por todas as modalidades, levando a nossa bandeira do esporte, que foi a minha vida. O esporte sempre foi a minha vida. Eu digo desde quando eu entrei na faculdade, em 2017, que é a minha vida, 2001, foi a minha vida o esporte e ela vai ser sempre minha vida. Grato, o Djalma, por estar participando, de estar nesse seleto grupo de grandes pessoas. A gente não imagina aí, de repente, a gente, de sair de uma cidade pequena como Tanabi, ter as oportunidades que a gente teve na vida, e a gente vê que a gente está trilhando aí um caminho legal, um caminho que consegue, de repente, até desenvolver outras pessoas com a gente, né, nessa trajetória. A gente vê muitos professores também vindo com a gente, atletas, enfim. A gente acho que o importante, a gente tem uma vida só, e a gente tentar fazer dessa vida o melhor possível e deixar um legado para quem tá vindo atrás. Muito obrigado. Obrigado aí, Francis, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sucesso aí à frente do time de futsal, da Secretaria de Esportes. Obrigado. Também. Eu que sou conterrâneo, estou sempre por lá. Então acompanho aí, mesmo que a distância, um pouquinho daquilo que vocês fazem. Parabéns aí, viu, Francis? Obrigado. Parabéns pelo programa também e pelo incentivo ao esporte. Tá ok, obrigado mais uma vez. E a você de casa que nos acompanhou, você que está ligadinho no Pode Colar, vamos lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, acompanha esse episódio aqui com o Francis Lopes e tantos outros, hein, como a gente passou aqui pelo álbum de figurinhas, muita gente já esteve aqui no programa, os episódios estão todos lá no YouTube, Pode Colar Podcast, você vai lá, aciona aí o QR Code que está na sua telinha, se inscreve e acompanha aí muitas histórias de sonhos que se tornaram realidade. Aqui no Pode Colar você vai poder se inspirar em muita gente bacana, seja ela atleta, ex-atleta, dirigente, professor, enfim, pessoas que fazem do esporte de Rio Preto e da região aí sempre com grande expectativa e, é claro, demonstrando todo o seu carinho e amor. Também acompanhando aí o Pode Colar no Instagram, para você poder se inscrever, vai lá, segue e acompanha aí os nossos cortes, as chamadas, também as publicações e as divulgações dos nossos convidados e personalidades, e também nos acompanhar através das plataformas digitais, Deezer, Spotify e o Amazon Music. Você vai lá e acompanha, hein? Tem muita coisa bacana para você ver de perto. E, é claro, agradecimento especial aqui ao Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio NIRP, o Cristiano Abraão, nosso editor, o Thiago Serafim, cinegrafista, além da Vanusa Carvalho, nossa social media, e ao William Castro, que está lá em São Paulo, ele, o nosso designer, que produziu esse álbum, que tem feito sucesso aqui com os nossos participantes. O Pode Colar volta semana que vem com um novo episódio, uma nova personalidade e, é claro, muita história para contar. Grande abraço e até lá!